2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos lendo e aprendendo com o texto. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4. Esse é um capítulo muito legal, muito precioso ao ensino daquilo que nós estamos aprendendo aqui. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4, diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Jesus Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? A nossa capacidade vem de Deus. Lembra que nós lemos lá, Jesus disse: o meu ensino não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Ele me capacitou a ensinar dessa forma. Então você precisa buscar o que é de Deus na sua vida. Amém? Precisa buscar o que é de Deus. Não importa qual seja o teu chamado, Deus tem algo para o teu chamado. Amém? Durante muitos anos foi muito bom ouvir pregadores, ouvir pessoas, porque eu precisava de base, de direção, de um monte de coisa. Mas depois de um tempo, eu não podia mais ouvi-los, porque Deus não me chamou para repetir o que os outros estão dizendo, ensinando. Me chamou para falar o que Ele fala comigo. E assim é com você também. Seja qual for o teu ministério, Deus tem algo para você, para o teu ministério. Amém? Então ele diz aqui, a capacidade vem de Deus, não é dos próprios méritos. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Amém. Capacitação é unção. Deus unge ministros da nova aliança. Ah, você quer pregar a antiga? Não tem unção. Mas isso aí é um assunto para a liderança. Ele nos capacitou para ministrarmos uma nova aliança, não da letra. Essa letra aqui é a lei, não da lei, mas do Espírito, pois a lei, a letra mata, mas o Espírito dá vida, vivifica. Aleluia! Então Paulo está dizendo que a lei traz a morte, e de fato traz. A lei traz a condenação à morte, porque quando você quebrou a lei, a sentença para quem quebra a lei é a morte. O Senhor Deus disse: proponho diante de vós a vida e a morte. Obedeçam, escolham a vida. Mas se você desobedecer, morte para você. E essa morte é a morte espiritual, a separação de Deus. Então a lei trouxe a morte, mas o Espírito trouxe vida. 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Quando Moisés subiu o monte e ficou lá os 40 dias, Deus deu para ele as tábuas da lei, escritas, letras gravadas em pedra. E Moisés desce, e havia um brilho no rosto de Moisés, havia uma glória brilhando no rosto de Moisés. E aquilo era tão forte que os israelitas não conseguiam fixar os olhos. Você já viu a réstia do sol? Você já tentou ficar olhando para a réstia? Você não consegue, né? Então você faz assim, porque agride os teus olhos. Então eles não conseguiam fixar o rosto. Aí Moisés colocou um véu na frente do rosto. Agora, Paulo diz que aquele brilho, aquela glória estava desvanecendo. Ela ia sumindo
até desaparecer. 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Se aquele ministério de Moisés, que era trazer a lei ao povo, veio com tal glória, que Moisés ficou na presença de Deus e quando desceu o brilho da glória estava no rosto dele. Se esse ministério que trouxe condenação veio com essa glória, quanto mais glória você imagina que tem o ministério do Espírito, que traz justificação. Quem é este Espírito? O ministério do Espírito Santo veio com tal glória. Aleluia. Vamos lendo. O ministério do Espírito produz justificação. Justificação de pecados, não condenação. A lei trouxe a condenação, Jesus trouxe a justificação. Verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, o ministério de Moisés, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, que é a glória de Cristo. Se você comparar, Paulo está dizendo, o ministério de Moisés veio com esta glória, mas esta glória acabou. Em comparação à glória do ministério do Espírito, do ministério de Cristo. Aquela glória se foi. Por isso que o brilho ia desaparecendo. Deus estava dizendo que a glória da lei era transitória, até que viesse o Messias. Versículo 11. E se o que estava se desvanecendo, acabando, sumindo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, porque o ministério de Jesus permanece para sempre. Paulo está dizendo, o ministério de Moisés veio com muita glória, com muita manifestação de Deus, mas era transitório, era passageiro, era momentâneo. Mas agora eu estou falando para vocês de um ministério que jamais acaba, de um ministério que traz justificação, de um ministério que tem uma glória incomparável, a glória de Moisés. Verso 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Você precisa confiar no ministério de Jesus, você precisa confiar na nova aliança, você precisa confiar no Evangelho. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Paulo está dizendo que Moisés colocava um véu sobre o rosto para esconder o fato de que a glória estava sumindo, porque durava muito pouco. Aleluia! A glória do ministério da letra é passageira, dura muito pouco, não é o propósito que ele permaneça. Ele diz, nós não somos como Moisés, nós não temos véu nenhum sobre a nossa cara. Agora olha o que ele está falando, verso 14, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança.
O véu não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Aleluia. Aleluia. Até hoje um véu está sobre a cara das pessoas. Há um véu que impede eles de enxergar. Quando eles leem a antiga aliança, eles leem com um véu diante dos olhos. Lembra que nós vimos Jesus dizendo: como vocês custam entender? Então os olhos se abriram. O que aconteceu? O véu foi tirado. É só com Cristo que o véu é arrancado dos teus olhos. É só a partir de Jesus que você começa a enxergar que toda a glória está em Jesus, não em Moisés. Não dá para você botar Moisés e Jesus no mesmo pé de igualdade. Não dá para você achar que Moisés é comparável a Jesus. A glória de Cristo não dá nem para comparar. Na verdade, a mente deles se fechou. A mente se fechou. Enquanto você estiver fundamentado na lei, a tua mente está fechada para entender a palavra. Aleluia. Está fechada. Há um véu sobre os teus olhos. O véu não foi retirado, porque somente em Cristo é que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Um véu cobre o coração. Mas, quando alguém se converte a Jesus, ao Senhor, o véu é retirado. Amém. Aleluia. Gente, Paulo está dizendo que um dos sinais evidentes de conversão a Jesus é que a mente se abre para entender. Pastor, eu não entendo nada. Você não entende? Tem que se converter. Credo, pastor. Eu sei que você é salvo. De jeito nenhum, duvido nem questiono isso. Agora, gente, os sinais da verdadeira conversão, segundo a Bíblia, são outros do que as pessoas apresentam hoje. Hoje, verdadeiro convertido é quem vai na igreja. Ah não, a pessoa não falta no culto, ela é crente. Será? Qual que é o sinal do verdadeiro crente hoje? Que ele se veste igual crente, que ele tem Bíblia de crente, que ele fala, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, ele não ouve música do mundo, não tem televisão em casa, é isso? Não. O sinal do verdadeiro crente é que ele conhece a palavra. A mente dele se abriu para entender. O véu foi rasgado. Este véu aqui. Quando alguém se converte a Jesus, o véu é tirado. Ora, de quem Paulo está falando? Ora, o Senhor é o Espírito. Este Espírito ao qual Paulo está se referindo aqui no capítulo 3 é o Senhor, não o Espírito Santo. Você nunca leu isso aí, né? Ora, o Senhor Jesus é o Espírito do qual eu estou falando para vocês. O ministério do Espírito veio com tal poder, não do Espírito Santo, o Espírito que é Cristo. Aleluia, aleluia. O Senhor é o Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para quê? Para pular, para dançar. Onde está o Espírito de Cristo, ali a liberdade para entender as Escrituras. Aleluia! Ali a liberdade. Onde o Espírito de Cristo não está, o véu está colocado. Mas onde o Senhor está, onde o Espírito de Cristo está, onde Cristo está, onde a palavra de Deus está, a liberdade de entendimento. Meu Deus, você precisa ser livre. Entender a Escritura pela liberdade do Espírito de Cristo. É Ele que liberta a tua mente, é Ele que liberta a tua alma, é Ele que liberta você dos conceitos religiosos, é Ele que quebra as fortalezas implantadas na tua mente, é Ele que arranca a idolatria da tua vida, é Ele que destrói todo falso conceito sobre Deus, Cristo, igreja, evangelho e tudo. É Ele é a palavra, aleluia. O Senhor é o Espírito. O Espírito que eu estou falando para vocês aqui, povo de Corinto, povo aqui da ICVV, povo de Guarapuava. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, não temos véu nenhum impedindo a gente de entender, contemplamos a glória do Senhor, a glória de Jesus, o ministério glorioso de Jesus. Segundo a imagem de Jesus, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, com glória cada vez maior. Quando não há um véu na minha face, eu leio as Escrituras e vejo Cristo, eu leio as Escrituras e ouço a palavra de Deus falar comigo, e então eu começo a ser transformado para ser cada vez mais parecido com Jesus. Como é que Jesus se instala no meu caráter, na minha vida, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha mente? À medida que eu vou absorvendo a palavra dele. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, que é Jesus, é viva e eficaz. Ele dá características de uma pessoa para a palavra: vivo, eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, vai até as tuas entranhas. O que ele está dizendo? Que Jesus Cristo se entranhou na tua vida. Ele está misturado com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, é uma coisa só com você. Aleluia! A palavra de Cristo, quando entra em você, começa a fazer parte da tua alma, do teu corpo, do teu espírito, é uma coisa só com você. À medida que você vai aprendendo a verdade sobre Jesus, começa a sentir como Jesus sente, começa a pensar como Jesus pensa, começa a ver como Jesus vê, de modo que quando você ouve a palavra de Deus, Ele está se transferindo para você. Ele está vindo para fora. Esta é a glória do ministério de Cristo. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós. Agora Ele ressuscitou. A carne se fez espírito novamente, se fez palavra novamente. Jesus é um ser espiritual. Ele precisa de um corpo para habitar na terra. Você é o corpo de Cristo. Aleluia. O ministério de Cristo permanece aonde? Em você. Em você habita o Cristo de Deus. O ministério de Jesus não morreu com a cruz. O ministério de Jesus começou com a cruz. Ele está vivo. O ministério dele permanece.
você está cumprindo ele. Amém. Aleluia. A palavra vai se tornando uma coisa só com a tua alma. E você vai sentindo como Cristo sentia. E você vai vendo como Cristo via. E você vai pensando como Cristo pensava. Porque você não tem véu sobre a tua cara. E segundo a imagem de Jesus, você está sendo transformado com uma glória cada vez maior. Essa glória vem do Senhor, que é o Espírito. Jesus é o Espírito ao qual Paulo está se referindo. O ministério de Jesus permanece para sempre. Por isso nós somos chamados o corpo de Cristo. Ele está entranhado em você. E Ele quer vir para fora, Ele quer se manifestar ao mundo. Então, veja bem, quando você come um bife lá na tua casa, misericórdia, pastor, deu até um... Quando você come uma carne, aquela carne entra no teu organismo, é processada, digerida e se torna parte do teu corpo. Não é assim? Da mesma forma é a palavra de Deus. Quanto mais você absorve ela, quanto mais você a recebe no coração, quanto mais você medita nela, até que você entenda, ela vai se tornando uma coisa só com a tua alma, com o teu coração, com a tua mente. E à medida que você vai absorvendo as palavras do Evangelho, você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo, porque é o poder da palavra que está te fazendo ser como Cristo. Enquanto as pessoas estiverem baseadas na lei, fundamentadas na lei, vivendo em doutrinas de lei, elas não conseguem viver a glória do ministério de Cristo. Então, pastor, mas então qual que é o problema? Porque muitas igrejas vivem fundamentos da lei, eles vão para o inferno? Não. A salvação é algo que Deus vai analisar na vida de cada um. Agora, qual que é o problema de viver nesse tipo de coisas? Existem muitos problemas, né? Muitos. É porta para engano, é porta para demônio, é porta para um monte de coisa. Isso causa uma destruição terrível, inclusive a perda da salvação. Mas o problema é que sempre a igreja vai ser uma creche. Tudo infantil. Tudo infantil. Tudo criançada. Oi, irmão, Marco não me cumprimentou hoje. O pastor falou na pregação, era para mim. Tudo criança, tudo uma creche. Gente, tem ministério que é o Satanás. É gente falando mal de gente. É panela para lá, panela para cá. Tem a panela dos ricos, a panela dos pobres, a panela dos espiritual, a panela dos carnal. É gente falando mal de gente, é partidarismo. Eu gosto dela, então para ela eu alivio. Não gosto do filho dela, desço o cacete. É ou não é? Aleluia. Não, mas aqui em Guarapuava não tem. É lá no Rio de Janeiro. Aí Navegantes tem bastante. Não, é uma fofocarada. É um julgamento. A pessoa vem com uma roupa na igreja, todo mundo já fica. A pessoa falta um culto, já começa a julgar. Eu sabia que aquela irmã não era de Deus. É uma tragédia, gente. Agora, por quê? Criança não é assim? Mexe onde não pode, trepa nas cadeiras, trepa no sofá, ferve o que suco, corre no meio da pregação. Criança é assim. Agora,
as pessoas que vivem sob essas ideias da lei, é tudo criança, tudo criançada. E sabe o que é pior? O pior é quando o pastor é criança. Aí acabou. Aí qualquer coisa que as pessoas digam, ele se ofende. Como é que você vai pregar ofendido com a pessoa? Como é que eu vou passar algo de Deus para você se eu tenho magoado com você? Então, salvação é algo que Deus julga e decide segundo o que Ele determinou. Agora, se você quer viver a glória de Deus, se você quer algo novo, diferente, você precisa se libertar disso. Porque o plano de Deus é que você seja transformado e fique cada vez mais parecido com Jesus. Aleluia. E aí Paulo continua, entra no capítulo 4. Ele continua no mesmo assunto. Portanto, visto que temos este ministério, o ministério que Cristo nos deixou, porque o Espírito de Cristo está conosco, pela misericórdia de Deus que nos foi dada, não desanimamos. Não desanime, cara. Jesus mora em você. Você não pode desanimar. Você consegue entender que glória que você tem? É muito maior que a de Moisés. Aleluia. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não nos envolvamos com aquilo que é inútil, imoral, vergonhoso. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Não usamos de engano. Nós não temos que ocultar nada, não temos que esconder nada. O ministério de Cristo é transparente, é verdadeiro, é autêntico. Ele diz: não usamos de engano, não torcemos a palavra de Deus. Glória a Deus. Não torcemos a palavra de Deus. A palavra é o que é. O que Cristo ensinou está ensinado. O que Cristo disse está dito. Como disse o Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Não escreva que ele é rei dos judeus, né? Para pôr lá na cruz. O que eu escrevi, escrevi, não me incomoda. O que Jesus disse está dito, estabelecido, feito, consumado. Então, não torça a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, mediante a clara, transparente, simples exposição da verdade, aleluia, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. O Evangelho é claro, simples e objetivo. Expor o Evangelho com clareza, esse é o nosso chamado. Se o Evangelho for exposto com clareza, os frutos dele vão aparecer. Para isso eu preciso entender. Então, tudo o que é profundo é simples. Você sabia disso? Não? O que é uma revelação? É algo que deixa as coisas mais difíceis de entender? Não, mais fácil. Se você revela algo, você vê como é. Mas o conceito de revelação que as pessoas têm é o contrário. Deixa eu ver uma revelação aqui. Aí a pessoa vai viajando nas simbologias, nas coisas. Aí chega no final e se diz: mas o que ele diz? Não, revelação é algo claro, algo simples. Olha, pastor, estava lendo a Bíblia lá, está escrito para não mentir. Olha que revelação. O que significa, pastor, não mentir? Não mentiu, é? Não, mas o original
Não, é uma revelação, é claro, é objetivo. Então, a religião pôs um véu na nossa cara e fez a gente deixar tudo complexo. Você já ouviu esse negócio? Não, a Bíblia é um livro muito difícil de ler. Não, ó, cuidado, hein? Você vai estudar a Bíblia aí e vai ficar louco, né? Já ouviu isso? Não, cara, para você não pode ser assim. Você tem Jesus. Você vai ler e vai entender. E quando você tem dificuldade, porque às vezes a nossa dificuldade não é entender, é ter a certeza que você está correto, porque existe um contexto histórico, cultural e tal. Se você quer ajuda, e tá nós aí, ó, para ajudar você. Ó a Lenita aqui, ó, né? Pergunta o que você quiser para ela. Então, você tem muito auxílio para poder entender. Agora, a exposição da verdade tem que ser clara, tem que ser funcional, objetiva, para que você possa receber a palavra como ela é. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu tinha revelação. Deus falava comigo, mas eu não sabia passar. Então, as pessoas não entendiam o que eu dizia. Aí não adianta, né? Faltava a clara exposição da verdade. Agora veja, isso que nós aprendemos ontem, não são coisas profundas da palavra, não é uma revelação, coisas novas, diferentes, que você não tinha entendido, mas você não entendeu? Sim, você recebeu com facilidade. Então, o ministério de Jesus, à medida que você vai deixando a palavra dele entrar no teu coração, à medida que você vai obedecendo a palavra de Cristo, você vai sendo mudado. Você vai sendo corrigido, você vai sendo transformado e você vai aperfeiçoando o teu ministério. Paulo diz, nós não torcemos a palavra, muito pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos. A consciência de vocês dá testemunho de que a verdade está sendo pregada. Isso diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era cegou o entendimento dos que não creem, a fim de que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, e aqui está um dos segredos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Há muita gente pregando de si mesmo. Jesus disse, o meu ensino não vem de mim, vem daquele que me enviou. Paulo diz, eu não posso ensinar de mim mesmo. O meu ensino, a pregação, não vem de mim, não é sobre mim, é sobre Jesus. E, pasmem os senhores, muitas pregações que existem hoje não falam de Jesus, falam da pessoa mesmo. Falam dela, de como ela pensa, de como ela vê, do que ela tem de experiências na sua vida. Há pessoas, por exemplo,
que tiveram uma experiência frustrante na sua vida íntima sexual. Aí ele pega a Bíblia e interpreta todos os textos que falam sobre isso segundo o mal que a pessoa tem no coração. Aí ela começa a dizer que você tem que usar roupa comprida, que a mulher não pode mostrar o cabelo, a mulher não pode mostrar a canela, a mulher não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Por quê? Porque é ele que tem essa cobiça no coração. O trauma e a frustração que ele teve, ele transfere para a Escritura e interpreta a Escritura segundo o seu próprio coração e cria uma doutrina. Ai, ai, ai. E aí você tem um monte de gente carregada de condenação. Você tem um monte de gente acreditando e pensando que o sexo foi o diabo que criou. Sim ou não? Sim. Agora foi Deus que fez. Agora Deus só determinou que isso fosse feito no casamento, para proteger você. Porque Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer que você tenha pacto de sangue com um monte de gente. Então Deus diz, isso é muito bom, mas tem um momento. Agora, muita gente entra no casamento totalmente frustrada sexualmente, frio, aí depois tem dificuldade. Por quê? Porque foi entupido de falsa doutrina. Tá doendo o negócio, ó. Isso surge com gente que lê as coisas segundo o seu coração, não segundo Cristo. Um monte de gente carregando frustração, medo, como se fosse do diabo. A herança católica, por exemplo, de ensino, diz que o pecado original foi o sexo. Olha que absurdo! Aquela história de Adão comer o fruto lá é lenda, aquilo lá não existe, aquilo é só para ilustrar. Um dia eu vi um pastor ensinando isso. E descendo o cacete. Porque isso que essa geração está na desgraça. Porque... Não. Ih, meu irmão, se eu for falar aqui, você vai ficar chocado. Você sabia que Paulo, escrevendo aos Timóteos, diz assim: o Espírito diz que nos últimos dias muitos falsos profetas surgirão. E ele fala uma coisa chocante. Ele diz assim: proibirão o casamento. Ensinos de demônios. Paulo está dizendo que proíbe o casamento. E aí? Está lá duas pessoas juntas, morando juntas, já estão casadas, têm aliança da intimidade. Não, vocês não podem casar não. Não pode casar. Não, peraí. Como assim? A pessoa quer regularizar a situação, quer fazer o que é certo diante de Deus e dos homens e você proíbe? Quer ficar escandalizado? Paulo chama isso de doutrina de demônio. Da onde que surgem essas histórias? Porque as pessoas pregam a si mesmas, não a Cristo. Nós somos chamados para pregar Jesus.
Você ilustra a sua pregação com experiências que você teve, experiências que você vivenciou, que Cristo fez. Mas a mensagem é a verdade de Cristo, não você. O testemunho que salva o mundo não é o teu, é o de Cristo. Amém. Jesus nos enviou para dar testemunho dele. Amém. Então, glória a Deus pelo testemunho que você tem. Você pode ilustrar o que Cristo faz com o teu testemunho. Mas tem gente que viaja o mundo falando do seu próprio testemunho, achando que é o seu testemunho que vai converter as pessoas. Não, é o testemunho de Cristo. Aí, durante muito tempo, teve uma disputa na igreja. Quem foi o mais endemoniado no mundo? Aí surgiu o ex-bruxo não sei o quê. Porque o cara fez 3 pactos na cachoeira, fez 18 macumba lá na Globo. Aí surge 2 vezes bispo do diabo, ex-bispo de Satanás aparece, e ele diz, eu fiz 18 pactos, eu matei não sei quanto, uma disputa para ver quem é mais. E todo mundo, sabe quem que vai estar lá? O ex-feiticeiro. Sabe quem que vai estar lá na igreja? O ex-pai de santo da Xuxa. Coitada da Xuxa, ainda falo mal dela. E a igreja, durante muitos anos, no movimento de guerra espiritual, foi ensinada e doutrinada por gente que teve experiência com demônio. O cara teve experiência com o diabo, com o Exu caveira, com o raio que o parta. Vou ensinar vocês os segredos do diabo. Vou ensinar vocês como os demônios agem. Vá tomar banho. Quer aprender como é que o diabo age? Estude o evangelho. Vai aprender com o demônio. É assim que tem que ser. Aleluia. Como é que Jesus lidava com o diabo? Cala a boca e sai daí. Não, porque o nome desse demônio é Exu, não sei das quantas. E esse Exu, quando se manifesta, procura alguém em pecado. Vá. Mas você leu todos os livros que eu sei. Você assistiu, você engoliu tudo essa porcaria. Você tem que vomitar tudo esse trem aí. Eu tenho certeza que você leu. Você que é um pouco mais antigo aí, aleluia. Não, gente, tudo que você precisa saber sobre o mundo espiritual, Jesus te ensina. Amém. Não busque outra fonte, você vai ser enganado. Então, muitas loucuras que são implantadas nas igrejas, muitas campanhas absurdas que são feitas para tirar dinheiro. Gente, pessoas ensinam, pastores, não dá para chamar de pastores esse tipo de gente, ensina as pessoas a fazer empréstimo no banco para dar dinheiro na igreja. A palavra diz que você não deve dever nada. Onde é que já se viu isso? E as pessoas não fazem? Fazem. Não, gente. Dê segundo o que Deus pôs no teu coração, dê o que você tem para oferecer, segundo aquilo que você decidiu, o que Deus falou com você. Então, todas essas loucuras são feitas porque as pessoas falam de si mesmas, não de Cristo. A única coisa que nós precisamos, ainda hoje, é a única coisa que Deus precisou para criar o mundo: a palavra, Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo que você precisa. Fora disso, meu irmão, você vai ser enganado. Jesus é tudo que você precisa. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, diga: Jesus Cristo é tudo que você precisa. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso.
Gente, hoje à noite, nosso culto às 19 horas, nosso culto de ceia. Aleluia! Você está feliz pela ceia? Eu já estou empolgado. Não dá para nós cear já? Hoje você não pode deixar de vir. Hoje é um dia muito especial. Venha honrar Jesus. Vim na ceia e você honrar Jesus. Amém. Um abraço para você que está nos assistindo. Deus o abençoe. Obrigado pelo seu carinho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, amado, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque a tua bondade é tão grande, Pai. Teu amor é tão grande, a tua misericórdia. Pai, eu sei que não foi por maldade, mas muitos de nós carregamos muitos falsos conceitos no coração. Pai, muitos de nós fomos ensinados por espíritos falsos, engolimos coisas que não vieram do Senhor, porque não sabíamos, ou porque não tinha ninguém para nos ensinar, Pai, para nos orientar. Mas estamos conhecendo a tua face, estamos conhecendo a tua palavra, estamos ouvindo a tua verdade. Senhor, que o poder da verdade liberte a vida desta pessoa, liberte o seu caráter, liberte o seu coração. Pai, há muitos que têm problemas, Senhor, de intimidade, problemas sexuais, depravações, porque engoliram o espírito falso, porque receberam a semente do engano no coração. Pai, quebra esse mal agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito do mal saia do caminho dessa pessoa. Você não pode perseverar, você não pode resistir à verdade. Eu digo a você, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, vá embora, desapareça, sai do caminho dessa pessoa, sai da mente dela, perversão do mal, saia, em nome de Jesus. Seja destruído o mal, seja destruída a prisão na tua alma, toda corrente seja quebrada, todo mal destruído, toda fortaleza caia por terra, mal saia, pensamento do mal vai embora, espírito de morte vai embora, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e declaro você abençoado, o teu entendimento está aberto, em nome de Jesus. A bênção de Deus sobre tua vida, sobre a tua família, sobre tua casa, sobre teu trabalho, e tudo que você fizer, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.